Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a generativa, né? Já que nós estamos nesse ambiente virtual, talvez a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês seria: será que essa tecnologia, ela realmente vai ser tão disruptiva? Será que essa tecnologia, ela realmente vai trazer alguns patamares de produtividade, de eficiência e melhora, né, no nosso dia a dia como um todo? Tá? Então, primeiramente, muito obrigado a todos. Eu me chamo Felipe Almeida. Tá? Hoje eu lidero a prática de consultoria da Avanade. E a ideia aqui é apresentar para vocês um pouco de como a gente reimagina o nosso setor bancário, tá? Usando IA generativa. Tá? Eu vou dar um pouco de contexto da IA generativa, qual o tamanho e potencial desse mercado, aonde, em alguns estudos que nós fizemos, aonde a gente encontra oportunidades de eficiência, de produtividade, de mudança de patamar nos nossos processos, e ao final eu vou trazer alguns casos de uso de implementação dessa tecnologia. Vamos lá, pessoal. Então a primeira pergunta que a gente faz, e eu retorno ela aqui a vocês: será que realmente essa tecnologia é disruptiva? Na nossa visão, nós estamos vivendo o novo momento iPhone da inteligência artificial, tá? Ou seja, a mesma disrupção que nós tivemos com o iPhone, e principalmente com as tecnologias embarcadas no iPhone, aquele momento UAU, é o momento que nós estamos vivendo hoje em dia. Tá? E por que isso, gente? Primeiro, é uma linguagem natural, de fácil acesso. Ela, em menos de 60 dias, atingiu mais de 100 milhões de usuários, um feito na história da tecnologia e principalmente na nossa história como um todo de adoção de uma tecnologia emergente em massa e de uma forma extremamente disruptiva, de uma forma extremamente rápida. Tá? Com base nisso, o que a gente tem? Então a próxima slide, eu acho que não está passando aqui. Deixa eu ver. Desculpa, vamos lá. Opa! É a tecnologia. Então vamos lá, então a ideia é a seguinte: tá bom, qual o tamanho desse mercado? Um pouco do que eu falei. O que é esse mercado? Quando a gente olha, um estudo recente da McKinsey estima que o potencial da AI generativa está em torno de 200 a 300 bilhões de dólares mundialmente para o nosso setor. Tá bom? Realmente é um volume bem significativo. E a gente entende que esse volume, como mercado potencial, ele tem muitas explorações de diferentes tipos de casos de uso e diferentes necessidades para o nosso setor como um todo. Tá? E quando a gente olha, o que está acontecendo no mundo? Tá? Então a gente vê alguns casos aqui no Brasil, mas eu tentei reproduzir um pouco do que a gente tem visto mundialmente. Então vocês veem a Bloomberg, ela criando um modelo próprio de LLM com seus próprios dados. A gente vê também a JP Morgan utilizando essa tecnologia para selecionar investimentos para os seus investidores. A gente vê a Morgan Stanley indexando os seus milhares de documentos para sugerir qual o melhor portfólio, a melhor carteira para os seus clientes e por aí afora, entre outros bancos. Com base naquele estudo na McKinsey, nós da Avanade também fizemos um estudo de mercado. Nós pegamos a cadeia de valor, tá, do segmento financeiro estendido, aqui eu estou falando de um banco múltiplo que incorpora seguradoras, mercado de capitais, entre outros produtos e setores, e a gente estima que esse mercado ele tem um potencial de gerar os casos de uso generativo entre 0,5 até 3 bilhões de reais. Tá? E se vocês repararem bem, o que a gente tem? Nesse estudo que nós fizemos, nós identificamos quais das diferentes processos ou capacidades dentro da cadeia de valor do setor financeiro pode ser impactada com a IA generativa. Tá? Então existem alguns setores e algumas capacidades que, na nossa visão, ela tem 30% de potencial de impacto com a implementação de alguns casos de uso, outras menores, e outras a gente entende que o impacto realmente ele é bem mínimo. Tá bom, mas onde é que eu encontro essas oportunidades? Legal, Felipe, que oportunidades são essas? Tá? Mais uma vez, a gente entende que a IA generativa ela vai gerar valor nesses grandes
setores ou nessas grandes processos do segmento. Primeiro, tecnologia, toda a parte tecnológica, toda a parte de codificação. Segundo, serviço de suporte ao cliente, tá? Marketing e vendas, toda a parte de comunicação, de marketing, campanha e por aí fora, análise de dados. Nós vamos dar um segmento e um novo patamar para análise de dados, nós estamos chamando de uma análise de dados 2.0, e toda a parte legal, conformidade, riscos, gestão do conhecimento e produtividade, tá? Então agora, pessoal, eu vou passar alguns casos aqui que deixam um pouco mais claro, tangibilizam o que eu estou comentando aqui com vocês. Opa! Vamos lá. Então, voltando aqui, pessoal, enquanto eu não volto o slide, qual a ideia agora nesses minutos finais? Eu apresentar para vocês diferentes casos de uso e as suas aplicabilidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente criou uma plataforma. Qual é o grande desafio hoje? Principalmente para quem atua na área de crédito, na área de capital de giro, eu preciso conceder um empréstimo, né? Principalmente um empréstimo de giro, de capital de giro. Eu preciso pegar procuração, eu preciso pegar firmas e poderes de quem pode assinar ou não, os outorgantes ou outorgados. A gente criou dentro da plataforma, tá, uma visão onde você consegue avaliar qualquer tipo de documento, seja imagem, seja PDF, e você consegue extrair usando OCR combinado com GenAI, você consegue extrair os procuradores daquele documento para uma possível assinatura. Então, quem pode assinar? Isso jogando para uma informação estruturada, a gente consegue amarrar isso nos diferentes sistemas. Então, isso aqui é um caso. A gente consegue extrair num formato JSON esses procuradores. O segundo caso, você imagina aquela gestão de reclamação de cliente, principalmente ouvidoria. O cliente liga reclamando, o cliente manda um e-mail reclamando com o número de protocolo. E se nós, através desse protocolo do cliente, conseguíssemos capturar as informações em tempo real, entender a reclamação, entender a dor do cliente, em cima dessa reclamação a gente sugerisse uma melhor resposta e um draft de e-mail. Isso é o que esse plugin nos traz. Além disso, mas eu não quero mandar e-mail. Ali, se vocês verem no vídeo, a segunda janela ali no canto inferior direito de vocês, são sugestões para o atendente ele ligar para o cliente e o que ele tem que falar passo a passo. Então isso é um pouco do poder dessa tecnologia, quando a gente mistura o conceito de automação com o conceito de contexto, sumarização de informação, esse é o potencial que essa tecnologia pode trazer nos nossos dia a dia. O próximo caso, tem um projeto que foi feito lá fora, onde a grande dificuldade hoje a gente conhece é o tema do cashback, né? Ou seja, isso é doloroso, isso é caro para as instituições financeiras, você tem um passivo ali que muitas das vezes o cliente não usa. E qual é a grande dificuldade que nós temos hoje fazer uma campanha? Geralmente a campanha ela é segmentada, eu não consigo individualizar a campanha para o Felipe ou para um CPF específico. Com essa tecnologia, foi possível a gente experimentar em um cliente, eu fazer uma campanha de cashback personalizada e individualizada. O Felipe, ele gosta de pizza, dentro dos meus parceiros, da minha linha de fidelidade, eu tenho uma pizzaria e quando ele entra no app ou quando ele entra no website ou no Internet Bank, eu consigo mostrar para ele, fazer um push ou fazer uma comunicação sobre o quanto ele pode usar o cashback em cima daquilo. Então isso também foi uma outra possibilidade. Isso aqui é um caso que aconteceu em um dos clientes nossos. A próxima, você imagina, eu mando um comunicado para um cliente pedindo, ou um comunicado, uma campanha de marketing para um investimento em previdência, né? E eu coloco um link ali. Esse cliente clica no link e eu começo uma discussão virtual com esse cliente através de um chat.
Ah, tá, Felipe, mas isso o chatbot já faz. O que tem de IA generativa dentro desse conceito? Simples. Eu começo uma interação através de chatbot, eu olho o perfil e a carteira do cliente, eu vejo o perfil de investimento daquele cliente, se ele é conservador, se ele é agressivo, com base no perfil dele, a IA generativa entende o perfil dele e sugere para ele, aquele rachurado ali em vermelho, qual é o percentual da carteira dele que ele pode aplicar em previdência. E mais do que isso, ela já direciona esse percentual da carteira para um atendimento personalizado, talvez um atendimento assistido com um do gerente, para ele poder fazer aquela aplicação. Tá? Então isso é um outro caso, é uma outra possibilidade. O próximo é um relatório de sustentabilidade. Você imagina, e hoje eu acho que é um dos temas que está na agenda de qualquer grande corporação brasileira, não só o setor bancário, você imagina eu fazer um descarte de papel, um descarte de um determinado produto, e através desse descarte eu conseguir cruzar com as normas e procedimentos de sustentabilidade. E automaticamente essa ferramenta, ela me gerar um relatório do procedimento correto de descarte daquele material frente às necessidades, tanto de sustentabilidade, bem como as necessidades de algumas regulamentações em vigor. Então isso é o poder dessa ferramenta. Legal? O próximo é outro tema que a gente fez, isso aqui se aplica muito para a área de compliance. Vocês imaginam eu poder consultar todas as normas e regulamentações do Banco Central de uma forma rápida e saber se aquilo impacta no meu negócio. Você imagina o que a gente chama dos projetos jabuticabas, né? Saiu uma norma, saiu uma regulamentação, eu não sei se a minha instituição ela tem alguma análise. Como é que é feito isso hoje em dia? Eu tenho que fazer uma análise manual, eu tenho que envolver o time de jurídica, eu tenho que envolver o time de compliance para poder fazer isso. Você imagina você usando Generative AI, você consegue fazer uma pergunta, aqui, por exemplo, quais são os procedimentos e as documentações para uma abertura de conta, e ele traz todas as normas, tanto do Banco Central quanto da CMN, que regem o processo de abertura de contas. Além de trazer as normas, ele traz a resposta em tempo real e um link para você consultar. Agora imagina isso no nosso dia a dia. Imagina eu pegar todo um documento em tecnologia, de arquitetura, um FAQ para o cliente, onde eu preciso de uma resposta tempestiva, eu colocar isso numa base e poder fazer uma análise, o cliente em tempo real, ele se comunicar através de um canal assistido e ter uma resposta rápida. Agora imagina o poder dessa mesma tecnologia quando a gente indexar uma série de documentos hoje, procedimentos, políticas internas, procedimento de risco, controles internos, toda a regulamentação, e eu poder fazer consultas em tempo real. E além dessas consultas, eu trazer um sumário. Você imagina uma base de conhecimento onde a gente possa aplicar essa tecnologia. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui, primeiro, foi dar um overview para vocês do potencial dessa tecnologia, né, o tamanho dela, e trazer aqui alguma visão de alguns casos de uso e das suas diferentes aplicabilidades. Tá bom, e a pergunta, e por onde eu começo? Tá? Então a gente tem um framework onde a gente entende que, a depender do nível da organização, você tem um estágio diferente de maturidade e você inicia em algum desses estágios. Então tem bancos, tem setores que já estão no estágio 2. Né? Existem outros setores que já estão discutindo um modelo de centro de excelência. Então o que a gente acredita? Né? Então a primeira grande tema é o seguinte: as empresas entendem o hype, entendem a necessidade de experimentar aquela tecnologia, de explorar aquela tecnologia. Em cima dessa exploração, elas montam um grupo pequeno de trabalho. O objetivo é ver se aquela tecnologia ela tem ou não fit com as nossas necessidades de negócio. Depois desse primeiro estágio, vem o estágio da exploração e a validação do business case. Ou seja, legal, essa tecnologia ela tem uma necessidade, ela se aplica para o meu processo, ela se aplica para algumas áreas específicas do nosso negócio, eu preciso provar valor, eu preciso de capital para poder investir nessa tecnologia. Esse é o segundo estágio.
onde você começa a formar um grupo maior e você, a partir desse grupo, começa a capitanear investimentos para a implementação dessa tecnologia e começa a fazer business case e provar o valor. A partir desse momento, a partir que essa tecnologia ela começa a se provar, ela traz resultados, começa a gerar uma espiral positiva na organização e todas as áreas de negócio começam a pedir para implementar ou para experimentar aquela tecnologia. Surge a necessidade da gente montar um centro de controle. E eu que não estou fazendo distinção entre um centro de excelência e de controle totalmente centralizado, ou um híbrido ou um descentralizado. Mas surge a necessidade na organização de eu ter uma área. Por quê? Porque eu começo a espalhar diferentes necessidades por áreas, cada um olhando um vendedor diferente, alguns fazendo internamente, e eu acabo não discutindo a fundação. Passado essa barreira, esse centro de excelência, ele começa a capitanear dentro da organização todas as necessidades de Gen AI, com os seus devidos investimentos, com as suas devidas